O imposto de renda ainda gera muitas dúvidas, principalmente com as mudanças na faixa de isenção. Quem precisa declarar, o que mudou e quais erros podem dar problema? A gente te responde agora no Tô no Meu Direito. Pois é, o tema do Tô no Meu Direito de hoje é Imposto de Renda 2026. Para falar melhor sobre este assunto, nós convidamos a contadora Bruna Silva. Bruna, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, uma satisfação estar aqui com vocês hoje e falar de um tema muito importante que gera muita dúvida aí para as pessoas físicas obrigadas a declarar. Para a gente começar o programa, quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda, Bruna? Ótima pergunta, é a dúvida mais comum, na verdade, né? As pessoas têm realmente... às vezes uma dificuldade de saber se está ou não obrigada a enviar a declaração do imposto de renda. E a Receita Federal, ela divulga, né, uma lista elencando ali os pré-requisitos de quem está ou não obrigado a enviar a declaração. O primeiro deles e o mais comum que gera essa obrigação é a renda tributável. Então, quem recebeu ao longo do ano de 2025, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, mais de, superior a 35.584, já está obrigado a declarar o imposto de renda. E tem outros critérios também, como, por exemplo, quem possuir bens e direitos acima de R$800 mil. Então, o patrimônio ali da pessoa física, casa, carro, apartamento. Então, a soma desse patrimônio, se ficar superior a 800 mil, ela também está obrigada a declarar o imposto de renda. Também temos o critério da obrigatoriedade de quem teve rendimentos isentos. Então, aquele sortudo que ganhou na loteria, por exemplo, doações, herança, ou quem recebeu lucros das pessoas jurídicas, das empresas que têm acima de R$200 mil no ano de 2025, está obrigado a declarar o imposto de renda. Então, tem ali algumas obrigatoriedades, essas são as mais comuns. Também temos da atividade rural. Então, as pessoas aí físicas que trabalham no ramo rural e teve uma renda bruta ali acima de 177.920 no ano, está obrigado a declarar o imposto de renda. Ou o investidor, se você for investidor aí, da Bolsa de Valores, fez operações ali de vendas acima de 40 mil no ano de 2025, está obrigado a declarar o imposto de renda. Então, não é que a pessoa física ela tem que se enquadrar em todos esses critérios que eu acabei de falar. Apenas um critério desse já obriga a pessoa física a enviar essa declaração. Como é o passo a passo? Como é que funciona o passo a passo, Bruna, dessa declaração? Ótima pergunta. Hoje, a Receita Federal vem investindo bastante em tecnologia. Antigamente, a gente só poderia enviar a declaração do imposto de renda através do programa PGD. A gente baixava, instalava esse programa no computador e fazia o preenchimento. Hoje, a gente já tem a opção de fazer ela online, optando pela declaração pré-preenchida. Então, a pessoa pode fazer o login ali no portal do Meu Imposto de Renda, que já é todo preparado o ambiente pela Receita Federal. Você vai fazer o login com a sua conta do Gov e, optando pela declaração pré-preenchida, você já simplifica esse caminho de enviar a declaração para a Receita Federal. Então, uma sugestão aqui: opte pela declaração pré-preenchida, porque isso vai facilitar o preenchimento e isso também vai te colocar numa fila de prioridade na restituição do imposto de renda. Então, quem tiver imposto de renda a restituir, tenha esse benefício se optar pela declaração pré-preenchida. Bruna, como declarar diferentes tipos de renda, no caso de salário, MEI, aluguel, pensão? Perfeito. Lá no programa, existem os campos específicos para poder ser informados. Então, tem a ficha de rendimentos tributáveis ali, que você vai preencher a parte de salário, a parte de pensão. Agora, o MEI também, existe um cálculo específico para quem é MEI, parte do faturamento do MEI, porque temos que lembrar que o MEI é uma pessoa jurídica, ele possui um CNPJ. Parte dessa renda do MEI, ela é tributável. Aí ela vai ser informada na ficha de rendimentos tributáveis. Parte dessa receita, ela é isenta, que seriam os lucros da pessoa jurídica. Então, ela vai na ficha de rendimentos isentos, os lucros. Agora, já aluguéis, tem um campo específico dentro lá da ficha de rendimentos tributáveis que você vai preencher ali a parte de aluguéis ou renda para autônomo, por exemplo. Uma outra dúvida que a gente tem aqui: quais são as despesas que podem ser deduzidas e como fazer isso?
É uma dúvida muito comum, a gente recebe nota fiscal, recibo, de tudo quanto é tipo. Mas é importante verificar na legislação se a Receita permite ou não que aquela despesa seja dedutível perante o imposto de renda. Então, despesas muito comuns, plano de saúde é dedutível, né? Então, a gente também tem ali despesa com médico, despesa com psicólogo, dentista, ela é dedutível na declaração do imposto de renda, despesas com educação formal, despesa com a escola dos filhos. Então, todos esses tipos de despesa aí, ele entram. Basicamente, despesa com saúde, despesa com educação, elas são dedutíveis perante o imposto de renda. Bruna, quem pode ser incluído como dependente, né? E como lançar essas pessoas na declaração do imposto de renda? Isso é até uma atualização que a Receita Federal lançou para esse ano. Então, os dependentes aí informados nos últimos 3 anos, automaticamente a Receita já vai puxar essa informação lá na pré-preenchida. Então, filhos, né, até 18 anos ou até 21 anos, caso estejam fazendo ali um ensino superior, né, esposa ou esposo podem entrar ali como dependentes também. Tem algumas regras específicas, às vezes pais, avós que acabam ficando ali, dependendo da renda dos filhos, também podem ser informados como dependentes, mas não é tão comum. Mais comum filhos, esposo ou a esposa entra como dependente. Você está falando sobre filhos aí, os filhos eles podem ser incluídos em 2 declarações, do pai, da mãe, como é que funciona isso? Não pode. Só pode preencher, ele só pode entrar como dependente ou na declaração do pai ou na declaração da mãe. Então, ele não pode entrar, o mesmo CPF, entrar como dependente em 2 declarações diferentes. Isso pode ocasionar aí a declaração cair na malha fiscal. Bruna, como declarar bens? Exemplo de casa, carro, saldo bancário, consórcios, como é que funciona isso? Tem uma ficha específica, né, para que se chama ficha de bens e direitos. Lá você vai informar, a pessoa física obrigada, ela vai informar todos os bens que ela possuir, né, no dia 31/12/2025. Então, a casa, o apartamento, o carro, os saldos bancários, vai discriminar, né, o saldo que possuía nessa data de 31/12, vai descrever qual é esse bem, o quanto que foi pago desse bem, se ele já está quitado, se ele é financiado. Então, tem um campo de descrição que é possível descrever cada bem que a pessoa física possuir, colocar o saldo, né, o que foi pago por esse bem até o dia 31/12/2025. Dá para corrigir erros na declaração? Dá. Que bom. Dá sim. Não precisa ter medo, né, de fazer a retificação se necessário. Encontrou uma divergência, corrija, faça o processo de retificação antes de cair na malha fiscal e a Receita obrigar a fazer esse processo de retificação. É bem simples. Dentro do próprio sistema você tem a opção lá do botão retificar esses dados. Então, você consegue corrigir uma informação que colocou divergente, um saldo, um valor numérico que escreveu às vezes errado. E se você não corrigir, caso tenha cometido algum erro, também a Receita Federal ela vai sinalizar. A declaração ela entra no processo de fiscalização, meio que automático, e qualquer divergência, esse sistema ele já vai identificar. Como, por exemplo, esqueci de informar uma renda. Trabalhei em 2 empregos, é muito comum. O primeiro semestre de 2025, a pessoa trabalhou em um emprego, em renda CLT, formal, saiu dessa empresa, foi trabalhar numa segunda empresa. Ele informa só a renda da segunda empresa. Ele acaba esquecendo de informar a renda que ele teve como salário lá da empresa anterior, que ele se desligou. Isso é um erro? É um erro, né? Ele gera até a malha dessa declaração. Se você optar pela pré-preenchida, aí é que está a vantagem. O sistema ele tende a trazer já todas as informações formais ali do salário CLT de forma automática na pré-preenchida. Mas ainda assim há uma responsabilidade de cada contribuinte de analisar essas informações e ver se estão certinhas, né? Se a empresa lá do outro lado declarou certinho todos os salários que você recebeu. Bruna, vamos falar agora sobre restituição. Como é que funciona e quem tem direito a esse benefício? Restituição. As pessoas confundem e pensam que quem enviou a declaração já tem direito à restituição. E não é assim que funciona, né? A Receita Federal ela vai restituir para o contribuinte pessoa física que pagou o imposto de renda acima do necessário, acima do que era devido perante a lei. Então, não são todas as pessoas físicas que vão ter direito à restituição.
Então, quando o ajuste, né, ele vem justamente porque existe uma movimentação financeira na pessoa física que vai variar ao longo do ano. Às vezes, como eu falei, ela estava em um emprego, saiu, foi para outro emprego, o salário aumentou. Antes ela estava isenta, mas agora com o novo salário que é maior, por exemplo, ela já está devendo ali um imposto de renda, ela já está com a retenção. Então, esse ajuste ele vem para apurar tudo que a pessoa recebeu e tudo que a pessoa pagou de imposto de renda. Então, se ela ficou ali até abaixo desse limite de obrigatoriedade, vamos supor, ela recebeu ali 35 mil, mas em algum momento ela teve um salário elevado e naquele mês específico ela pagou imposto de renda. No ano, se você observar, ela ficou até abaixo do limite de obrigatoriedade, mas teve um mês que ela teve retenção. Então, ela vai, informa da declaração e esse valor que ela pagou indevidamente em algum mês de 2025, ela tem direito a restituir. Ou pessoas que tiveram muitas despesas, então essas despesas ela deduziu ali o rendimento tributável, ela consequentemente reduziu o imposto e aí a pessoa pagou maior, a Receita vai lá e restitui esse imposto de renda pago a maior. O que fazer quando os informes bancários estão diferentes dos rendimentos recebidos? Boa pergunta, precisa ser analisado. Se você receber um informe, né, diferente do que foi efetivamente recebido ou diferente do que está sendo apurado lá na sua conta bancária, por exemplo, é importante entrar em contato com a empresa, né, responsável por essa informação. Então, porque quem fornece essas informações aí dos informes são as empresas, né, são terceiros. Então, se você detectou alguma informação divergente, precisa estar em contato com essa empresa para averiguar por que aquela informação está divergente e solicitar a correção do informe, para que possa preencher a declaração do imposto de renda de forma correta. Isso é muito importante para evitar cair na malha, às vezes por uma divergência de valores muito pequena, muito boba, mas ocasiona. Qualquer informação divergente, principalmente nas rendas tributáveis, a Receita Federal, ela vai identificar e a declaração vai cair na malha. A gente finalizar esse primeiro bloco, Bruna, já que a gente vai dar sequência, né, a esse assunto, tem um prazo, né? Isso tem. Começou por agora, mas tem um prazo, mas nem por isso as pessoas devem deixar para a última hora, né? Deixa um recadinho para quem está nos acompanhando agora. Muito importante que você não deixe para a última hora para enviar sua declaração do imposto de renda. O prazo final é até o dia 29 de maio, até o último dia útil do mês de maio, às 23 horas e 59 minutos. Mas é claro, você vai aproveitar que estamos ainda em março, início de abril, e enviar sua declaração o quanto antes. Isso favorece também o processamento da sua declaração. Se você tiver direito à restituição, você já entra no primeiro lote de restituição aí do imposto de renda. Algo interessante, né? Os primeiros vão ser os primeiros também, né? Exatamente. Receber a restituição, se tiver direito, não é isso? Exatamente. Ok, Bruna Silva, a gente recebeu a Bruna agora aqui, que é contadora, para falar sobre o Imposto de Renda 2026. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, daremos continuidade ao assunto aqui no Tô no Meu Direito. Bruna, muito obrigado, viu, pela sua participação. Imagina. Obrigada. Sempre. O Tô no Meu Direito está de volta e eu converso agora com a presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB aqui de Feira de Santana, a advogada e professora Simone Lopes. A gente vai continuar falando sobre Imposto de Renda 2026. Doutora, seja muito bem-vinda ao Tô no Meu Direito. Obrigada pelo convite, estou sempre à disposição. A gente vai falar agora sobre o Imposto de Renda, continuar falando, na verdade, do ponto de vista da lei, doutor. O que acontece se não declarar ou se a pessoa declarar com informações erradas? Bom, não declarar, na verdade, né, para aquelas pessoas que são obrigadas a declarar, porque nem todos são, né, algumas pessoas não precisam apresentar a declaração do imposto de renda, mas aqueles que são obrigados a fazer essa declaração, caso não façam, vai estar descumprindo uma obrigação acessória, né, que está lá trazida na lei, que é a obrigação do contribuinte cumprir com a obrigação principal, que é o pagamento do tributo, e a obrigação tributária, a obrigação acessória, que no caso do imposto de renda é a apresentação da declaração. Daí também o não pagamento ou a falha ali na
na apresentação da declaração, o fisco vai chamar essa pessoa, por exemplo, ela cai na malha fina com quando tem alguma informação inconsistente, na hora de fazer o cruzamento de dados, porque, acredite em mim, a Receita Federal sabe tudo. Então, quando nada passa despercebido, né? Nada passa despercebido. E aí, quando se cruza os dados e ela vê que tem ali uma inconsistência, por exemplo, a pessoa declarou algo como, por exemplo, um tratamento de saúde, e aí o médico não declara da parte dele, e aí pode ter essa falha aí no cruzamento de dados. Só um exemplo simples do que pode acontecer. Então, essa pessoa cai na malha fina, que nada mais eu sei que muitas pessoas têm um pânico de malha fina, e aí falou em malha fina, parece que a pessoa vai para cadeia. Calma, não é assim ainda. O que acontece é que é a Receita Federal chamando a pessoa para entender ali o que aconteceu, porque pode ser um erro, a pessoa faz uma retificadora, né, caso seja um erro, e resolve o problema. Caso não realmente, né, perceba-se que foi um erro na declaração e que vai precisar pagar esse tributo, ou a pessoa ainda que não realizou a declaração, aí a União, né, a Receita Federal, pode ajuizar uma ação de execução fiscal. E aí é algo perigoso, né, no final dessa questão, porque é um processo judicial, pode ter constrição de bens, negativação no nome SPC e Serasa. Então é algo mais complexo assim, e perigoso para o contribuinte. A senhora falou aí da malha fina, que todo mundo tem medo, mas como na prática, como é que funciona a malha fina e como se proteger dela? Bom, o principal de tudo é ter muita atenção na hora de realizar a declaração, né, para constar ali a maior parte dos dados, né, possíveis, e eventuais problemas, né, podem acontecer, é normal, não é nada de grave, e aí é ficar atento, né, para caso caia na malha fina, fazer a retificadora e resolver ali a situação. Então, por exemplo, se o contribuinte, né, vier a declarar, por exemplo, que teve um gasto, uma dedução, uma coisa, e cair na malha fina, ele pode retirar aquela dedução, por exemplo, não tem problema. Ou então, caso ele venha a não declarar uma renda que tenha, ele pode vir a acrescentar na retificadora. É por isso que eu digo que não é o fim do mundo, porque dá tempo de consertar ainda. Dá, né, para resolver, né? Dá para resolver. Ótimo. E quais são as penalidades no caso que a pessoa esconda ou omita algum tipo de renda? Quais são as penalidades para isso? Bom, a gente tem a questão do crime de sonegação fiscal, né, que tem realmente uma penalização, e aí esse contribuinte vai ter que responder, e a execução fiscal. Normalmente o que se consegue, o que se resolve é que é mais difícil da Receita Federal, de fato, processar alguém pelo crime de sonegação fiscal, porque é algo que pode ser resolvido, né, com o pagamento da dívida, enfim. Mas o ajuizamento da execução fiscal é praticamente certo. E aí, o que pode acontecer, que eu falei de constrição de bens, deixa eu falar de uma maneira mais clara para o público de casa entender. Isso significa, por exemplo, que o juiz pode determinar uma penhora. E aí pode acontecer da pessoa, por exemplo, sofrer uma penhora de um carro e aí perder o seu carro, perder um imóvel, ter um valor na conta bloqueado. Então, isso de fato pode acontecer. Doutora, como declarar e regularizar recursos que não foram declarados antes? Há essa possibilidade? Como assim? Declarar algo que não foi feito antes. Ah, sim, com certeza. Existe essa possibilidade? Na retificadora você pode fazer algumas alterações, não há problema. Agora, é interessante aquele famoso... você espera ver o que porque, inclusive, quando a pessoa cai na malha fina vem dizendo o motivo. Então, fica fácil do contribuinte identificar e resolver aquele ponto específico. No caso de herança e doação, como é que funciona a tributação sobre herança e doação, doutora? Isso é muito interessante. E eu adoro falar sobre isso. Eu adoro falar sobre isso. Tá muito na moda, né, se falar em holding familiar, patrimonial, sucessória, enfim.
que é a pessoa integralizar todo o patrimônio dentro de uma empresa que vai gerir ali os imóveis, né, dessa família, porque daí você não teria a incidência do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, né? O que acontece? Quando uma pessoa, né, falece e deixa um bem para a família, aqui no estado da Bahia, a gente tem uma alíquota desse imposto de transmissão que pode chegar até 8%. Um valor, por exemplo, de uma família que deixa um imóvel de 200 mil, por exemplo, já vai pagar essa alíquota em cima de 8%. E aí, se a pessoa integra, né, o patrimônio numa holding, não tem esse pagamento da transmissão como, né, causa mortes ali pelo espólio, porque como você já fez, né, o patrimônio não é da pessoa, é da empresa, ele já passa automaticamente para os herdeiros. Porém, essa empresa tem um custo alto. Você tem um custo de contabilidade e tal, e tributos, então tem um custo alto. Nem sempre vale a pena. Por exemplo, minha mãe veio falar disso comigo, acho que apareceu para ela no Instagram, em algum lugar, e ela veio me perguntar: filha, será que não é interessante a gente fazer? Várias pessoas vêm me perguntar. E eu falei: mãe, não sei, talvez no caso de uma pessoa com muitos imóveis, com um patrimônio imenso, vale a pena. No seu caso, não acredito que vale a pena. O interessante seria, por exemplo, fazer uma doação em vida. Porque aí a alíquota, lembra que eu falei que era 8%? Sim. Ela cai para 3,5%. Então, uma redução grande, né? Sem falar na questão da burocracia, né? Porque quando a pessoa falece e aí a família está em luto, ainda ter que lidar com o inventário, é muito pesado, assim, e aí a doação já resolve. Agora, sempre, obviamente, eu vou alertar para que se faça, né, enfim, ou a doação ou a holding com um advogado, né, de confiança da pessoa, porque precisam conter ali cláusulas que vão proteger essa pessoa, né? Então, por exemplo, você colocar ali uma cláusula de que aquele imóvel, por exemplo, está sendo doado para os herdeiros, mas enquanto a pessoa estiver viva, ela tem o direito de usar aquele imóvel, sabe? Para não ter nenhum problema, né? Então, existem alguns direitos, assim, que realmente um profissional habilitado vai estar capaz de proteger completamente essa família. Doutora, quais são os direitos do contribuinte perante a Receita Federal? Existem alguns, assim. Existem limitações constitucionais ao poder de tributar. Na verdade, o grande poder do contribuinte é estar ligado ali na legislação, é ver o que pode e o que não pode ser feito. Porque como a gente está falando de administração pública, a administração pública, no caso a Receita Federal, só pode fazer o que está disposto na lei. Ela não pode fazer nada além disso. E aí, se vier, por exemplo, alguma cobrança ou algo que fuja do que está na lei, o contribuinte tem como se defender nesse caso. Então, pode ser, por exemplo, uma cobrança de algo que já está prescrito, pode ser alguma falha ali na notificação e nesse auto de infração que é lavrado, e aí pode trazer uma nulidade. Então, realmente é o profissional habilitado que vai ter condições de ajudar o contribuinte nesse caso. Doutora, o que muda na prática com a nova lei de isenção? Vai mudar para o bem, né? A gente vê que aumentou a isenção do imposto de renda, agora para quem tem uma renda de até R$5.000 mensais, fica isento do imposto de renda, então dá uma boa folga aí, né, para o contribuinte. Isso, inclusive, de uma forma geral, ajuda todo mundo, porque se você tem uma isenção de imposto de renda nesse valor, sobra mais recursos para a população, e aí sobrando mais recursos, normalmente a pessoa faz uma comprinha, né? Pode comprar algo que precisa ali para casa, isso estimula comércio, eu acho que facilita e vai melhorar para todo mundo. Doutora, os benefícios da nova lei de isenção já começam a valer a partir de 2026, este ano, né? Exatamente, porque essa lei é do ano passado, ela foi aprovada no ano passado, e aí por conta disso já começa a valer para as declarações desse ano. Para a gente finalizar esse último bloco do Tô no Meu Direito, que recado que a senhora deixa para quem tem casa, que ainda não fez a declaração do imposto de renda, uma orientação e também, obviamente, o alerta, né, das penalidades que a pessoa pode sofrer caso não faça a declaração?
Bom, a declaração de imposto de renda está aí, o prazo, né, começou, vai até o finalzinho de maio, né, dia 29. Obviamente, o primeiro alerta é não deixa para a última hora, que é o que a maioria das pessoas faz. Então, aproveita e já tenta resolver, né, isso o quanto antes, né, com bastante atenção na hora de fazer a declaração, ver a questão das deduções, né, legais, então, para dependentes, gastos com saúde e educação, né, que podem ser deduzidos. Prestar muita atenção na hora, né, de fazer essa declaração e lembrar que caso tenha algum problema e a pessoa caia na malha fina, não é o fim do mundo, dá para resolver facilmente, administrativamente, não precisa entrar com processo, você não vai estar respondendo por crime. Eu sei que todo mundo tem medo do leão, sim, mas o leão, se você tem atenção e faz as coisas certinhas, pode levar em consideração que ele está domesticado, certo? Doutora, muito obrigado, viu, pela participação da senhora, pela contribuição, os esclarecimentos. Espero revê-la em outra oportunidade. Eu que agradeço o convite, agradeço também a todo o público pela audiência e eu estou à disposição. O Tô no Meu Direito fica por aqui. Lembrando que a gente tem a reprise, né, na quinta-feira, às 14h, e eu te encontro também na próxima semana. Até lá.